Deus chamou a mim e a você para andar com Ele. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo andam em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Cada dia uma experiência. O que nós temos visto de crente desanimado, frustrado, cansado, murmurando isso, aquilo, tal, acha que ele é o dono do mundo. Não. São os juízes frustrados. O cara não conseguiu ser juiz na vida secular, daí ele vem para a igreja e só fica acusando os outros, julgando os outros. Não, nada disso. Nós precisamos servir a Deus, deixar Deus agir através das nossas vidas, deixar o Espírito Santo que se manifeste. Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui nessa noite, que você receba essa palavra no teu coração, de uma maneira muito especial. Um texto que está em Marcos, no capítulo 3, versículo 13 até o 15. Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15. E eu coloquei como tema, chamados para servir. Chamados para servir. Esse é o tema da mensagem aqui. Eu louvo a Deus, esse período que estava ausente aqui, Deus usou poderosamente os nossos irmãos, nossos pastores, apacentadores aqui. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu, todos os movimentos, cultos, trabalho, empresário, todas as atividades, que Deus continue abençoando ricamente os nossos irmãos, né? Ontem tiveram ali os irmãos que vieram jogar uma bola ali juntos com os jovens, né? O irmão José fechou o gol ali, foi tremendo. Algo extraordinário, deu um show nos meninos aí, tá? Deus, estou sabendo que Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas. Marcos 3:13 diz assim: subindo ao monte, chamou-os com ele mesmo quis, e vieram a ele. Então ordenou aos 12 para que estivesse com ele, e para os enviar a pregar, e para que tivesse poder de curar enfermidade e de expulsar demônios. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse privilégio de estar aqui nessa noite. E nesse momento eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário poderia tentar, Senhor, roubar, Senhor, esta palavra do nosso coração, do nosso espírito. Espírito Santo, traz luz. Revela esta palavra, Senhor. Faz com que nós possamos entender esta palavra e praticarmos esta palavra. É que eu te peço e te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Chamados para servir. Nós sabemos que existe 2 chamados nas nossas vidas. O primeiro, quando nós recebemos Jesus como Salvador, Ele nos escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto, né? Então nós temos o primeiro chamado, quando o Senhor chamou, o Espírito Santo tocou no meu coração, e nós aceitamos Jesus. E o segundo chamado que todos nós temos é para exercer o nosso ministério no reino de Deus. Todos nós, como filho de Deus, nós somos membro do corpo de Cristo. E por ser membro do corpo de Cristo, nós somos membros vivos, ativos. Não existe ministério que diz, eu não estou fazendo nada. Não. Você está no corpo, você tem uma função, Deus quer te usar poderosamente. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, nós sabemos que Jesus amanheceu, orou a noite toda, e chamou ele mesmo, aquele mesmo que ele quis, e vieram a ele. Então ele ordenou os 12 para que estivesse com ele, e para enviar a pregar, e para que tivesse poder de curar enfermidade, expulsar demônio. Nós sabemos que o que mais tem causado moléstia nas pessoas é a doença, a enfermidade, e os espíritos malignos também. E Jesus, Ele nos deu essa autoridade, esse poder para anunciar a palavra, pregar a palavra, falar das coisas do reino de Deus, e para curar os enfermos.
as enfermidades e expulsar os demônios. Ele escolheu 12, 12 significa o número da igreja, ou seja, ele escolheu a igreja, eu e você, para exercer este ministério. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor nos envie, Deus vai manifestar o poder, a cura, a libertação. Como eu já falei, eu estive agora 10 dias fora, estive ali em Santa Catarina, ministrei em Blumenau, ministrei no centro de retiro também, chamada cidade, próximo da cidade de Timbó, ali um centro de retiro por nome de Rodeio 12, um lugar muito lindo, muito maravilhoso. E eu estive ali de sexta a domingo ministrando, final de semana passada, até o meio-dia. À noite eu ministrei na igreja, Igreja Resgate, né? Então eles me resgataram lá. Então eu estive esse período lá. E Deus operou de uma maneira extraordinária sobre a vida dos irmãos. Algo tremendo ali. E eu orei por uma senhora que ela tinha tirado um seio. E aí ela fez um implante, esse implante, né, colocou a prótese, e o corpo dela rejeitou, tiveram que tirar toda a parte das costas dela para fazer um enxerto novamente. E essa mulher novamente outro seio dela estava com nódulo, ela estava com um nódulo grande no pescoço, ela não podia virar o pescoço. E ela estava bem debilitada, saiu outros nódulos no corpo. Ela falou: pastor, eu vou ter que passar pela mesma coisa que eu passei. Eu tive que fazer essa cirurgia, tive que tirar um pedaço das minhas costas para fazer. E agora voltou tudo no outro seio. Eu peguei e orei por ela, eu falei: olha, irmã, tudo que eu quero que você não aceita essa doença não é seu, esse câncer não é seu, esse nódulo não é seu. Jesus já levou na cruz do Calvário já mais de 2000 anos atrás. E orei por ela, 2 dias depois, ela estava completamente curada. Deus curou ela de uma maneira extraordinária. Pastor, sumiu, veja aquele caroço que estava aqui, sumiu, os nódulos sumiu, as dores que eu tinha no corpo sumiu, as dores da última cirurgia que eu fiz também nas costas sumiu. Eu estou curada, pastor, para a honra e glória do nome do Senhor. Alegria daquela mulher, alegria do esposo dela, alegria dos filhos dela de ver uma pessoa curada de uma maneira extraordinária. Ali no centro de retiro tinha uma senhora também, já ali com seus 60 e poucos anos, e ela chegou para mim: pastor, eu fiz uma próstata agora aqui no fêmur, e eu estou esperando a vez para fazer uma outra. Pastor, eu não consigo nem ficar em pé. Está causando este mal, uma dor terrível, está doendo aqui muito meu corpo. Aí eu peguei e orei por ela também, declarei. No outro dia de manhã, ela veio. A hora que eu fui entrar no café, no refeitório, ela estava me esperando na entrada do refeitório. Ela falou: pastor, digo: o que, querida? Recebi o meu milagre. O que aconteceu? Ela só começou a pular, saltar que nem criança na minha frente, né? Olha, estou curado, sumiu as dores, não sinto mais nada de dor tal. Foi algo, me abraçou ali, foi algo tremendo, maravilhoso que Deus fez na vida daquela mulher. E orei no domingo também por uma criança, essa me tocou bastante. Os pais trouxeram e falaram: pastor, jovem casal, nosso filho aqui, ele é autista, ele não fala, ele não interage, ele não faz isso, ele não faz aquilo, e nós estamos sofrendo com ele. Ele tem 3 anos de idade. E aí eu falei: vocês creem que Jesus, ele é poderoso para curar o filho de vocês? Ele já tinha ouvido algumas testemunhos meu. E orei pelo nenê. Eu declarei, pus a mão nas costas dele, está bem quieto, pus a mão nas costas dele, declarei em nome de Jesus. Eu declaro a cura e a libertação desse menino. No outro dia de manhã, quando a mãe acorda, ela chega, vai no berço do menino, e ele simplesmente começou a falar com ela como se estivesse falando muito tempo. Tudo o que ela ouvia, tudo falando. Ela gravou um áudio, está ali com a pastora Lourdes, mandou um áudio chorando, alegre. Ela falou: Deus libertou o nosso filho. Olha, ele está falando, ele conhece os brinquedos, ele toca, fala o nome de cada brinquedo. Pastor, Deus fez um milagre na vida do meu filho. 3 anos, ele não falava nada, nunca tinha falado. E agora ele está falando todas as palavras com 3 anos, nunca tinha falado. Aleluia.
Muitos e muitos milagres. Quando eu saí lá, a esposa do pastor falou para mim: pastor, o meu esposo falou que você era usado por Deus, mas nós aqui da igreja, nós não imaginávamos isso aí. Que Deus ia mexer tanto conosco aqui, fazer tantos milagres na nossa vida. Pastor, eu não tinha a ideia de quanto Deus poderia usar a sua vida. Eu não tinha ideia. Ele falou: olha, eu homem sim, ele me conhecia, mas ela não me conhecia. Um jovem casal. Ela falou: não tinha ideia. Talvez eu creio que ela disse que agora ia acompanhar os vídeos nossos, né? Nosso site. O nome dela é Tamara, né? O esposo dela, o pastor Rudinei. Né? Ela falou: chama o Ney falava de você, mas eu nunca imaginava que Deus poderia usar a tua vida para tocar nas nossas vidas de maneira a aprender tantas coisas com você. Queridos, em 3, 4 dias aprenderam tantas coisas, que vocês vêm aprendendo anos e anos e anos. Por isso eu declaro vocês mais que vencedor, cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da manifestação poderosa. Deus manifestando, as crianças vindo me abraçar e falar: pastor, que alegria de ver como Deus é bom, como Deus opera. E é isso que Jesus chamou a cada um de nós, para que nós tenhamos a mesma experiência do que Ele teve. Deus nos chamou. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em João 15:16. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome, Ele o vos conceda a vós. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou. Se eu e você andamos na presença de Deus, se eu e você temos Jesus como Salvador, se eu e você servimos, Ele chamou a cada um de nós. Para quê? Para que nós se levantamos e venha dar frutos para Ele. E os frutos que nós produzirmos para Ele é para permanecer para sempre. Nós sabemos que os dons vêm de Deus para nós, mas os frutos é de nós para Deus. E que Deus requer de cada um de nós. Certamente Deus vai cobrar de cada um de nós os frutos daquilo que Ele entregou, dos talentos, do dom que Ele te deu, para que você possa exercer, influenciar no reino de Deus. Eu e você temos uma responsabilidade de corresponder à palavra do Senhor, o desejo do Senhor, o sonho do Senhor, porque essa vontade de Deus de se manifestar através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus filhos. É isso que Deus tem para fazer através da vida de cada um de nós. O Senhor diz, Ele diz que esses frutos permanecerem, a fim de que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, aí Ele conceda a vós. Isso requer uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com Deus. Deus nos ungiu não para ser mais do que o outro. Deus nos ungiu não para que eu seja melhor do que o meu irmão, não. Deus ungiu a mim e a você para que eu e você servimos o nosso próximo, servimos as pessoas. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas que estão sendo vítimas de Satanás e seus demônios. Pessoas que estão sendo assoladas pelas trevas. E a igreja do Senhor, que é eu e você, nós precisamos ter essa consciência de trabalhar, de servir ao Senhor. Deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Eu tenho ensinado aqui, a Bíblia fala que o Senhor nos deu 9 dons. Dos 9 dons, somente um que é para você. Todos os demais, Deus nos deu para que nós possamos servir o nosso próximo. Servir as pessoas. Trazer luz ao coração das pessoas. Trazer paz, libertação, salvação, dar direção a todos aqueles que estão perdidos, amarrados, presos, escravos de Satanás e seus demônios. Deus nos chamou para realizar coisas grandes e poderosas. Então o único dom que Deus deu para nós, e muitas vezes nós não usamos. E ainda quando eu me converti, fui chamado 2 vezes ao conselho, quando fui batizado com o Espírito Santo, da minha igreja na época, e dizendo: Isaor, você precisa parar com esse negócio aí de falar em língua, que falar em língua era só na época dos apóstolos, foi só no dia do Pentecoste, isso não acontece mais, isso é a imaginação do homem, isso não vale nada. É difícil você ouvir isso de uma liderança, isso de um conselho. Mas essa é a chave mestre que Deus deu para nós.
para que você possa edificar a sua vida. Falar em língua edifica. A Bíblia diz falar em língua é você conversando com Deus. Você conversando com a pessoa mais importante do universo, Deus, o Criador de todas as coisas. Quando você fala em língua, a Bíblia diz que você fala bem. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistério. Então, quanto mais nós falamos, mais nós somos edificados. E aí veio o 3. Mas o que profetiza aos homens, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza, profetiza a igreja. Muitos distorcem, não, é porque não edifica a igreja, então não vou falar em língua. Não. O que edifica você é você falar em língua. A profecia, ela tem 3 pilares que nós vemos aqui no versículo 3. Quando alguém profetizar, tem 3 pilares. Ela vem para edificar, ela vem para exortar e ela vem para consolar. Se essa profecia não tiver ali, nesses 3 pilares, descarta. Então a profecia, ela vem primeiramente para edificar vida, o povo, seja quem for. Ela vem para exortar, despertar a cada um de nós. E ela vem para consolar também. Esses 3 pilares é muito importante você entender. Deus porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. É muito importante saber dessas coisas. Que Deus quer manifestá-la através do seu povo. Eu já ensinei aqui, já falei para você, já ministrei várias vezes sobre os dons espirituais. E eu creio que está na página da nossa igreja. Todos os dons, fiquei várias semanas ministrando sobre os dons do Espírito, sobre profecia, sobre línguas, sobre os dons espirituais, para que eu e você possamos viver esse sobrenatural de Deus. Muitas vezes você não tem ideia do que aquilo que o inimigo está tramando no reino das trevas. E quando você fala em espírito, é teu espírito com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo sabe todas as coisas que acontecem no mundo espiritual. Eu vi um dia um testemunho do pastor Herit, ele dizendo quando ele morava em Gana, que ele é de Gana, ele era missionário da Jocum. E um dia ele estava orando em línguas, orando em mistério. De repente ele caiu em espírito. E o Senhor levou ele em espírito. E levou ele para alguns castelos. Diz que ele conta que na África existe alguns castelos na beira do mar. E esses castelos têm aqueles porões assim, onde que eles pegavam os escravos e deixavam ali preso até atracar os navios para vender para a Europa e para o Brasil, ou para muitos lugares, os escravos. E aí nessa visão que ele teve, que ele foi translatado em espírito, e o anjo do Senhor levou ele e deu uma chave pequena para ele. Ele falou, e aqueles escravos dentro daqueles porões, aquelas cadeias, vários tipos de cadeado, vários tipos de fechadura, vários tipos de cadeias. E ele estava amarrado, algemado ali, aquelas multidões, e o anjo passeava com ele e falou para ele, solta, liberta todos eles. Ele falou, como? Aí ele falou, pega essa chave, uma chave pequena. O que faço? Toca nessas fechaduras. Aí ele disse que ele tocava, e toda a fechadura ia abrindo as portas, ia abrindo as cadeias, e aquela fechadura, cadeado que ele nunca tinha visto, ia abrindo, e aqueles escravos eram soltos, eles saíam gritando, glorificando a Deus, saíam ali, foi esvaziando aqueles castelos, todos sendo libertos. E ele falou, o que significa essa chave? Ele falou, essa chave é a chave mestra, que a minha igreja não usa mais. Isso é orar em espírito, orar em língua. Se você quer viver o sobrenatural com Deus, ver o sobrenatural, as coisas grandes de Deus acontecendo, comece a praticar essa verdade. A igreja do Senhor precisa viver essas evidências, essas manifestações de cura, de milagre.
das coisas sobrenaturais, porque se Deus vai fazer, Ele vai fazer através da igreja, por mais que Ele use os médicos, use a medicina, use a ciência, mas eu e você somos instrumento de bênção, para tocar, para libertar. Só a igreja pode libertar. E muitas vezes você se olha para você, talvez você não se sente como membro do corpo de Cristo, você se sente tão frágil, tão fraca, tão desanimada. Lembre que Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas sinceras, Deus procura pessoas de caráter para que Ele possa usar. Ele quer pessoas sinceras. Deus, o Senhor conhece as minhas limitações. Eu não sei ler direito, eu não sei fazer isso, mas eu estou aqui. Eu não sei, talvez, pregar, mas eu posso entregar um folheto, eu posso convidar alguém para vir na tua casa, eu posso orar para que Deus use o meu pastor, use o meu líder, use as pessoas que são eloquentes. Eu posso fazer isso porque nós somos membro do corpo de Cristo, nós somos membro desse corpo, e Deus se manifesta através do seu corpo, que se chama igreja. Amado, eu tenho falado aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado. Nós estamos diante para acontecer um grande avivamento na nossa nação. De poder, de impacto, de manifestações, de evidências. Como nós nunca poderíamos imaginar. Aquilo que você acha que já aconteceu, que está no livro de Joel, no capítulo 2, eu vou dizer para você, isso vai acontecer ainda. Ainda não aconteceu. Joel 2:28 diz assim: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fogo. E o sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Quando o Senhor voltará a buscar a sua igreja, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para aqueles que ainda não estão caminhando com Deus, para aqueles que não têm compromisso com Deus. Será um dia terrível, mas para nós que estamos em comunhão, em relacionamento, uma vida com o Senhor, unidos em Cristo, vivendo em Cristo, habitando nós em Cristo e Cristo em nós subiremos. A Bíblia diz que antes que venha esse dia terrível, Deus vai manifestar sobre toda a carne poder, graça, favor, manifestará sinais no céu, na terra, em todos os lugares. Deus vai dar visões, sonho, manifestar essa promessa que Deus tem para mim e para você. Mas eu e você precisamos estar atento à palavra de Deus, desse derramar. Que Deus vai falar para o macumbeiro que nunca entrou na igreja: olha, você vai em tal lugar lá e entrega a sua vida. Deus vai trazer pessoas que você nunca sonhava que um dia se converteria. Porque o Espírito Santo, mas Ele vai operar através da sua vida. Você é a igreja do Senhor. Você foi escolhida por Ele. Tudo que eu e você precisamos, estar com o coração disposto, sincero, termos caráter de Cristo. Porque você sabia que muitos cristãos, muito crente vai ficar? Muito crente vai ficar? Porque deixaram de levar a sério a palavra de Deus. Estão brincando com a palavra de Deus. Estão brincando com o pecado. Estão brincando de ser crente. Desanimaram, frustraram, se afastaram de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, o versículo 32, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião, em Jerusalém, haverá um livramento, como declarou o Senhor. E nós remido a quem o Senhor chamar. Muitas vezes a palavra Sião, a palavra Jerusalém, está falando sobre a igreja. Eu e você. Então esse grande manifestação de Deus está para acontecer a qualquer momento. Por isso que as trevas estão agitadas. As trevas estão agitadas.
querem criar leis diabólicas, satânicas, para contra a igreja. Isso é um sinal de que nós vamos subir. E depois que a igreja subir, o Espírito Santo vai junto. E vai acontecer, as pessoas vão entrar em pânico, em desespero, porque o Espírito Santo, que ainda traz a paz no mundo, traz o refrigério. A Bíblia diz que nós somos o perfume da terra. Nós somos o perfume deste mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal. Palavras de Jesus não são minhas. E por isso nós precisamos estarmos atentos. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Jovens terão visão. É isso que Deus está falando. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai começar a profetizar, um profeta, terão visão, terão sonho, vão viver o sobrenatural de Deus como vocês nunca vivenciaram antes. Porque o Senhor nos chamou, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus já falou no dia, em Atos 1:8, mas recebereis o poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder já foi liberado sobre nós, para sermos testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus chamou a mim e a você para andar com Ele. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo andam em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Cada dia uma experiência. O que nós temos visto de crente desanimado, frustrado, cansado, murmurando isso, aquilo, tal, acho que ele é o dono do mundo. Não. São os juízes frustrados. O cara não conseguiu ser juiz na vida secular, daí ele vem para a igreja e só fica acusando os outros, julgando os outros. Não, nada disso. Nós precisamos servir a Deus, deixar Deus agir através das nossas vidas, deixar o Espírito Santo que se manifeste. Os irmãos brincaram muito, pastor, quer um apartamento, quer uma casa para ficar pelo menos mais 2 meses aqui com a gente? A Nilzete quase que aceitou, não estou brincando. Amados, o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Olha que está em Mateus 28, 18, 19. E aproximou-se Jesus falando, dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, discipulai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o final do mundo. Outras versões até a consumação dos séculos, como está essa uma ali. Amém. Então o Senhor Ele deu uma ordem para nós irmos e pregarmos, falarmos, anunciarmos todas as pessoas. Amado, a coisa mais terrível, muitas vezes você não tem a dimensão do que significa o inferno. Eu já falei para vocês, eu tive 2 péssimas experiências de Deus me mostrar um pouquinho do inferno, e eu não desejo aquilo para ninguém. E muitas vezes você é tão educado, você é tão, que você não quer ofender teu pai, a tua mãe, de falar do amor de Jesus para ele. Você fala todo e qualquer tipo de assunto com teu colega de trabalho, mas você não é capaz de dizer que Jesus ama ele, que Jesus tem um propósito na vida dele, que Jesus tem um chamado na vida dele, que ele precisa entregar a sua vida a Jesus. Muitas vezes nós ficamos calados, e o Senhor tem falado no meu espírito: diga para o meu povo anunciar, falar, testemunhar, testificar. Deus está abrindo as portas das escolas para nós. Essa semana já vamos começar a ministrar nas escolas, testemunhando do amor de Deus, da grandeza do Senhor, profetizando sobre as escolas. A Bíblia diz que aonde que nós colocar a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá vitória. Aonde que nós adentrarmos, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus quer usar a cada um de nós. É o momento de todos nós, como a igreja, se mobilizarmos para que Deus nos use ali nesses colégios, nas escolas, onde que estão nos convidando. Porque
eles sabem que eles, por mais que tentam proteger, tentam cuidar, não têm condições, as pessoas, líderes, professores, em pânico, mas nós temos a palavra da paz, nós temos a palavra da proteção, nós temos a palavra da segurança, nós temos a palavra do consolo, nós temos a palavra do conforto, nós temos a palavra da restauração, da edificação, nós temos a palavra da segurança, porque aquele que habita o esconderijo do Altíssimo não tem que temer nada. Amado, o nosso inimigo, a estratégia de Satanás é colocar dúvida e medo nos nossos corações. Ele tenta colocar dúvida, assim como ele tentou no próprio Filho de Deus. Mas se tu és Filho de Deus, claro que Jesus era Filho de Deus. Ele tenta fazer a mesma coisa comigo e com você. Quem é você para orar, para expulsar, para declarar que alguém receba a cura? Será que você é filho de Deus? Será que esse poder está sobre você? Será que você tem autoridade? Será que você é escolhido mesmo? E aí ele vai fazer com que você fique olhando ao teu redor, as coisas ruins, negativas. E nós sabemos que quando você tira o olho de Jesus, você vai naufragar. Nós precisamos estarmos fixos na palavra de Deus. Porque Jesus, Ele fez tudo por nós. Por isso que nós louvamos, por isso que nós exaltamos, por isso que nós glorificamos o nome do Senhor. Adoração, momento de gratidão. Eu dizimo porque eu sou grato a Deus, eu oferto porque eu sou grato a Deus, eu dou minhas ofertas, eu abençoo as pessoas porque eu sou grato a Deus, estou na casa do Senhor porque eu sou grato a Deus. Eu nunca fiquei em casa ocioso um dia de culto por coisa alguma. Nunca aconteceu isso para mim. Eu não sei o que as pessoas se sentem ficar em casa. Hoje tem culto, mas eu vou ficar aqui em casa. Vou descansar. Nunca passou. Eu quando trabalhava, eu era bombeiro. Mesmo quando eu amanhecia trabalhando, eu ia na escola dominical, para depois dormir. Quantas vezes eu saí do púlpito para ir trabalhar? Porque se eu tenho disposição para fazer muitas coisas, por que não ser grato a Deus? A Bíblia diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Ser grato a Deus, adorar a Deus, reverenciá-lo, o Senhor. Você não adora a Deus para mudar Deus. Você não jejuma para mudar Deus. Você não ora para mudar Deus. Deus não vai mudar com o teu jejum. Deus não vai mudar com a tua oração. É eu que preciso mudar. É eu que preciso ter uma transformação, mudança na minha vida. É eu que preciso me submeter, me entregar a Ele. Eu aprendi que nós tínhamos que fazer campanha, fazer isso, fazer aquilo para Deus me dar. Que eu tinha que fazer isso, aquilo, que eu tinha que fazer uma campanha no monte para ser mais espiritual. Que eu tinha que fazer isso, tal. Que eu tinha que bater 7 vezes a testa no pé da cruz para que eu seja cheio do Espírito Santo. Nós aprendemos essas coisas. E tudo que Deus quer de nós é nós termos consciência do que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, que eu sou uma nova criatura, que o Espírito de Deus está na minha vida, que eu tenho uma palavra, que Deus me deu autoridade, que eu recebi o poder do Pai, a autoridade de Jesus, a habilidade do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor já é completa. Eu falei para os irmãos ali que eu estava ministrando domingo passado, digo, gente, porque o diabo tenta colocar na mente das pessoas, mas você não tem fé para conquistar isso. Eu digo, não é nem pela fé que você vai conquistar. Você conquista quando você crê na obra que Jesus fez. Ele fez a obra completa. Se Ele fez a obra completa, tudo que eu e você precisamos tomar posse é meu. Lambano, tomo posse, testifica, trago a existência, materializo esta verdade na minha vida, no meu ministério, no meu trabalho. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade. A igreja do Senhor precisa viver esse nível de adoração.
Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos. Aqueles que adoram de verdade, é porque tem uns que só mente. Só de mentirinha. Sabe por que você deve adorar a Deus? Porque quanto mais você adora a Deus, você vai ficar igualzinho a Ele. É por isso que nós adoramos, nós já somos igual a Ele. Aquelas pessoas que têm seus ídolos lá fora, seus cantores, artistas, banda, podem observar, eles vão no show, eles colocam as roupas iguais, fazem as tatuagens iguais, eles se vestem iguais, eles procuram saber o que aquele cara come, que ele bebe, eles querem fazer tudo igual. Por quê? Porque eles reverenciam seus ídolos. Nós, eu e você, quando adoramos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, somos verdadeiros adoradores, é porque nós somos igual a Ele. Você é igual a Ele. A Bíblia diz que Ele nos fez sua imagem e semelhança. Porque Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você esteja nele. Porque Jesus diz, eu faço o que o Pai está fazendo. Se Ele está em você, o vontade, o querer dele, Ele vai te usar. A hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Quando eu estava descendo lá para Santa Catarina, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o pastor Rodrigo, daí ele mandou uma mensagem para mim, pastor, vocês vão parar numa cidade assim, vai ter um rio assim, tem um viaduto assim e tal, e a hora que você passar lá, vocês vão parar nessa cidade, e aí você vai, Deus está falando para você abençoar essa cidade, declarar sobre essa cidade, profetizar sobre essa cidade. E aí quando nós estávamos indo com o irmão Adão, o GPS mostrou um caminho mais perto para nós, que eu não tenho o costume de passar ali. Aí, geralmente eu vou até a Navegante, e mostrou ali por Guaramirim. E quando nós entramos na cidade, eu digo, vamos passar por aqui, diz que é 40 quilômetros mais perto. Nós entramos, quando chegamos naquela cidade, eu comecei a olhar a cidade exatamente como o Rodrigo falou. E aí nós paramos num posto lá e profetizamos, declaramos, abençoamos, liberamos palavra de avivamento, Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus para mudar o lugar que você chega. Então Deus quer se manifestar em você. Ele precisa estar dentro de você. Por isso que Jesus fala que muitas vezes as pessoas não entendem esse versículo, Mateus 7, 21, que diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizeram muitos milagres. Então ele direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam tais iniquidades. Porque nós sabemos que existe poder no nome de Jesus. É como você pegasse uma arma e você desse um tiro no inimigo. Existe poder ali. Existe poder, então muitas pessoas querem usar o poder de Deus, mas sem compromisso com Ele, sem relacionamento com Ele. E muitas vezes Deus está curando. Eu perguntei uma vez para Deus, Deus, eu sei que aquele homem está em adultério. Eu sei que aquela pessoa está em pecado. Eu sei que aquela pessoa está fazendo coisa errada, Deus, eu sei. E aí o Senhor falou, Isaor, não é por causa dele que eu estou operando, é por causa do povo. Eu vou levantar outra pessoa, e a hora que eu levantar outra, eu vou tratar com ele. Havia cura, havia milagre, profetizava. Por quê? Os dons é de Deus para nós, os frutos é de nós para Deus. Então às vezes as pessoas não entendem isso que Jesus está falando. É possível, tá? Paulo escreve em 1 Coríntios 13, nós fazemos tantas coisas, profetizar, falar em língua, falar a língua dos anjos, isso, ter uma fé tremenda, mas sem amor, sem Jesus. Tem muitas pessoas ligando para mim, pastor, eu estou sendo atacado, meu lar, meu casa, minha família, isso, aquilo.
Nesses últimos dias, diariamente eu recebo alguns telefonemas. De vários lugares as pessoas estão sendo atacadas pelo inimigo. O inimigo atacando nossos filhos, atacando isso, atacando o casal. E eu sempre digo, não se preocupe com a presença do diabo, mas com a ausência de Deus. Se o inimigo muitas vezes está nos agindo, você não deve ficar com medo do diabo. As pessoas estão sofrendo por causa da ausência de Deus na vida delas. O que tem destruído as nações não são os ímpios, mas é a ausência do justo. Quando eu e você não se posicionamos, quando eu e você não levantamos as mãos e não... Nós temos que orarmos as notícias satânicas, aquilo que quer impor sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade para orar, declarar, não aceito, eu não concordo com isso aí, isso não vem de Deus, eu sou um instrumento, eu sou representante, sou embaixadores. Eu declaro isso, aquilo. Você não deve ficar acuado. Você precisa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Igreja, usa aquilo que está em você. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Por isso que o Senhor tirou ele de lá para destruir. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, nós que damos as cartas. Deus quer se manifestar, porque eu e você somos agência do Senhor neste mundo, em todas as áreas, para você ser um profeta, declarando, liberando vida, cura, libertação, milagres, sinais, prodígio. Porque se você não usar a autoridade que Deus te deu, o diabo vai te atingir. Se você não usar aquilo que está em você, o inimigo vai te causar dano. Então use a espada do Espírito. Ah, mas é que eu sou tão pecador. Não é questão de quantidade de pecado, mas a ausência de Deus. Não se afaste, não permita que a presença de Deus saia de você. A Bíblia diz que quando Sansão brincou com Deus, e que ele foi sair novamente contra o filisteu, a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo de Deus não estava mais nele. Mas Jesus diz que o Espírito Santo, ele já veio. E nós recebemos esse poder para sermos autoridade. E nós testemunharmos, desde Jerusalém, desde a casa do Senhor, para Samaria e até os confins do mundo, Judeia, em todos os lugares. Olha o que está escrito em Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua fraqueza, na sua riqueza. Mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é de você ser rico, não é de você ser próximo, não é de você conquistar isso, aquilo. Deus está falando, glorie-se nisso, e conhecer o Senhor e saber do Senhor, dos benefícios, do juízo, que Ele traz juízo, Ele manifesta o seu poder também, justiça sobre a terra. É dessas coisas que se agrada o Senhor. Ou seja, Deus se manifesta através da minha vida e da sua vida. Até o momento de você poder trazer juízo sobre a terra também. Tem muitas pessoas que têm coisas ungidas em casa. Ela está tão preocupada em ungir os objetos e tal, esquece daquilo que ela é, daquilo que está nela. Não é errado você ungir a porta da tua casa, consagrar a tua casa. Mas você é o veículo, a unção está sobre você. Então muitos abrem a Bíblia lá no Salmo 91, Salmo 23, ali está com um amuleto. Isso aqui tem que estar dentro de você, essa convicção dentro de você. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
que eu habito debaixo do esconderijo do Altíssimo, que eu estou na sombra do Onipotente e nenhum mal me causará. Isso precisa estar dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas ungidas dentro da sua casa, mas eles não conhecem Jesus. Porque Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Pela sua palavra. Olha o que diz aqui, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então você é eleito nele. Para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele em caridade. Ou em amor, outra versão. Você é eleito. Antes da fundação do mundo, Deus te elegeu. Para você ser santo. Se você olhar para a tua direita, para frente e para trás, você vai ver um santo no teu lado. Irrepreensível diante dele, em amor. Então nós devemos entender o propósito que nós estamos aqui. Muitas vezes nós malhamos Judas, falamos mal de Pedro, mas nós temos que entender o propósito. Veja que a diferença de Judas e Pedro. Olha o que está escrito aqui em Mateus 26:48. Ora, o que traíra lhe tinha dado um sinal, aqui está falando de Judas, dizendo, aquele que eu beijar, esse é ele. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que vieste? Então eles se aproximaram e lançaram mão de Jesus e prenderam. Judas falou para os, olha, aquele quem eu beijar, esse é o Jesus. Por quê? Porque Jesus eu e você temos a aparência dele. Somos igual a ele. A imagem dele. Jesus, humanamente, era uma pessoa simples como outro qualquer. Mas o poder de Deus estava nele. E Judas diz, aquele que eu beijar, pode prender, esse é o Jesus. E Jesus chama ele de amigo. Amigo, tu vieste? Rabi, ele beija Jesus. Aí o soldado vem e prende Jesus. Por quê? Jesus chamou ele de amigo. Jesus chamou Judas de amigo. A Bíblia diz que nós não somos mais servos, mas somos amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Só que Judas, ele emprestou o coração para Satanás. E nós sabemos que a morte de Jesus era a maior sataneira que aconteceria. E era o propósito, que ele fosse preso e morresse na cruz. Quando você olha para Pedro, por quê? O propósito de Deus para Jesus era que Jesus deveria morrer para salvar toda a humanidade. Mas Pedro, quando Jesus falou, olha, eles vão prender o Filho do Homem, eles vão cuspir, eles vão açoitar, eles vão bater, eles vão pregar na cruz. O que Pedro fez? Pedro falou, de maneira alguma, nós não vamos permitir, nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus disse para Pedro, Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço. Olha o Mateus 16:22. Tomando Pedro, começou a repreender, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E ele, porém, voltando-se, e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim o que são dos homens. Para Judas, Jesus chama de amigo. Para Pedro, que quis proteger ele, não vai acontecer, nós não vamos deixar. Jesus diz, olha, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus precisava morrer para salvar a humanidade. Ele precisava derrotar Satanás e seus demônios, saquearem
a chave do inferno, a chave da morte, para que eu e você sejamos livres, libertos, para que eu e você tenhamos uma vida vitoriosa para todos sempre, para que eu e você vencemos em todas as áreas das nossas vidas, para que eu e você sejamos um sucesso, para que eu e você vivamos uma vida cheia de graça, de alegria, de saúde, de paz, de proteção, de harmonia, de felicidade, para que eu e você vivamos uma vida mais que vencedor, para que eu e você possamos comer o melhor dessa terra, para que eu e você vivamos uma vida triunfante em Cristo Jesus. Então nós temos que entender o propósito. Por isso que a palavra do Senhor fala em Efésios 4:11, Ele mesmo nos deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só Deus pode fazer todas. Ele chamou a cada um de nós. Uns são apóstolos, outros são mestres, outros são pastor, outros são evangelistas, outros são profeta. Tudo para a aperfeiçoação do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte desse grande mega projeto. O maior projeto é a igreja do Senhor, que é eu e você. Nós somos instrumento. Veja esse texto aqui. Todos nós devemos estar cheios da presença de Deus. Todos nós devemos deixar o Espírito Santo fluir através de nós. E como que isso acontece? Ezequiel 37, bem conhecido, aqui o Vale de Osso Seco. 37:1 diz assim: E veio sobre mim as mãos do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimo. E Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi ao Senhor: Senhor Deus, Tu sabe. Então me diz: profetiza sobre esses ossos. E diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, o Deus a esses ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizeis, pois, como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram aos ossos e ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia fôlego. Então Ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, o Filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Queridos, o que Deus está falando conosco aqui? Aquilo que eu tenho sempre ensinado para vocês, que está lá em Romanos 10:8. Mas o que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, esta palavra da fé que pregamos. Deus estava mostrando para Ezequiel, aquele vale significava a nação de Israel, que estavam mortos espiritualmente. Profetiza, declara: a palavra está na tua boca, no teu coração, essa palavra da fé que nós pregamos, que nós anunciamos. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar sobre situações, e isso Deus vai manifestar, e para isso Deus precisa da sua igreja. E aqui o Senhor estava falando também dos 5 ministérios em ação: o ministério de profeta, o ministério de mestre, o ministério apostólico, o ministério pastoral e o ministério evangelístico. 5 fala sobre
siga o ministério. Osso significa evangelista, nervo significa mestre, carne, pastor, pele, apóstolo, espírito profético. Então a igreja do Senhor, que é eu e você, precisamos nos mobilizar e começar a declarar, abrir a tua boca e profetizar. Muitas vezes o Espírito Santo traz no teu espírito aquele pensamento, aquela revelação, mas eu preciso abrir a boca, eu preciso declarar, eu preciso trazer à existência as coisas reais. Isso acontece através da minha vida e da sua vida como a igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. O texto que nós lemos, Efésios 4:12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Isso só acontece através do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor. Se a igreja não tiver a manifestação do Espírito de Deus, essa igreja não passa de um clube, de uma associação. Não passa. Nós, como igreja do Senhor, precisamos manifestar os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres. Paulo escreve a carta de Efésios 5:18. E não vos embriaguei com vinho, que há desilusões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, melodiando ao Senhor com vossos corações, e sempre dando graça por tudo a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sustentando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como que nós somos cheios do Espírito Santo? Falando, declarando, com salmo, com cântico, espirituais. Como? Segundo, dando graça a Deus, por tudo. Então falando, cantando, declarando, liberando palavra. Porque eu e você somos muito especial para Deus. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é muito importante para Deus. Não acredite na mentira de Satanás. Tudo isso aqui Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer manifestar através da sua vida. Não dê ouvido para o espírito de mentira. Isso que nós somos, é isso que Deus te vê assim. Essa é a ótica de Deus na sua vida, na minha vida. Jesus ama, Ele quer trabalhar, manifestar através da sua vida. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Deixe Deus usar a sua vida de uma maneira poderosa. Seja um instrumento, seja frutífero no reino de Deus. Mateus 7,19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. Somente a igreja do Senhor tem esse poder para mudar a história. Tem esse poder para mudar a história. Só para nós encerrar aqui, Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Contudo, não vos alegrareis, porque que submete os espíritos, mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza, o Filho do Homem. Profetize a cada dia, a cada instante, a cada momento. Seja um profeta na rua da tua casa, no teu trabalho, nas suas finanças, no teu filho, na tua esposa. Libere palavra de vida, palavra de paz, palavra de vitória, de conquista, de proteção. Declare sobre a nossa nação, declare sobre o nosso país, declare sobre essa política corrupta. Declare, abra a tua boca, seja um instrumento na mão de Deus, porque Deus vai manifestar. Talvez você diga, mas não tem mais jeito. Deus perguntou, se acha que pode reviver esses ossos? Você pode, Senhor, tu sabe. Então profetiza, 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 ó Filho do Homem,
sopra, vento do Espírito de Deus sopra, toca, ministra, e Deus manifestará poderosamente sobre a sua vida. Eu estou liberando sobre cada um de vocês essa unção, esse poder, essa glória, essa graça, esse favor, essa virtude poderosa, essa autoridade que Deus nos deu, para que você faça a diferença onde quer que você adentre, onde quer que você pise, onde quer que Deus te levar. Essa presença, esta glória, esse Shekinah, essa virtude poderosa está sobre cada um de nós para operar maravilha. Vidas serão restauradas, libertas, transformadas em nome de Jesus, porque Deus é fiel à sua palavra. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos se colocar. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.